Capítulo 41. Os sonhos de José. E no final desse ano, os filhos de Jacó partiram de Siquém, e eles chegaram a Hebrom, a seu pai Isaque, e habitaram ali, mas seus rebanhos e manadas eles alimentavam diariamente em Siquém, pois não havia ali naqueles dias bons pastos. E Jacó e seus filhos e toda a casa habitaram no vale de Hebrom. E foi naqueles dias, daquele ano, sendo o ano 106 da vida de Jacó, no 10º ano de Jacó ter vindo de Padã-Arã, que Lia, mulher de Jacó morreu, e ela tinha 51 anos de idade, e morreu, em Hebrom. E Jacó e seus filhos a enterraram na cova do campo de Macela, que está em Hebrom, que Abraão tinha comprado dos filhos de Et, para a posse de um lugar de enterro. E os filhos de Jacó habitaram com seu pai no vale de Hebrom, e todos os moradores da terra sabiam de sua força e sua fama que correrá por toda a terra. E José, filho de Jacó, e seu irmão Benjamim, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, eram ainda jovens, e não saíram com seus irmãos durante as suas batalhas nas cidades dos amorreus. Quando José viu a força de seus irmãos, e sua grandeza, ele elogiou-os e exaltou-os, mas ele classificou-se maior do que eles, e exaltou-se acima deles. E Jacó, seu pai, também o amava mais do que qualquer um de seus filhos, pois ele era um filho de sua velhice. E através de seu amor por ele, fez-lhe uma túnica de várias cores. E, quando José viu que seu pai o amava mais do que seus irmãos, ele continuou a exaltar-se acima de seus irmãos, e ele trazia a seu pai maus relatos a respeito de seus irmãos. E os filhos de Jacó, vendo toda a conduta de José em relação a eles, e que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar-lhe pacificamente todos os dias. José tinha 17 anos, e exaltava-se diante de seus irmãos, e pensou em elevar-se acima deles. Naquela época, ele teve um sonho, e ele veio a seus irmãos e disse-lhes seu sonho, e ele disse-lhes, eu sonhei um sonho, e eis que estavam todos atando molhos em um campo. E meu feixe se levantou e colocou-se sobre a terra e seus molhos o cercavam e inclinavam-se para ele. E seus irmãos, respondeu-lhe e disse-lhe, que quer dizer esse sonho que tu sonhaste? Que tu imaginas em teu coração em reinar ou governar sobre nós? E ele ainda veio, e disse a coisa a seu pai Jacó, e ele beijou José quando ouviu estas palavras da sua boca, e Jacó abençoou José. E quando os filhos de Jacó viram que seu pai o havia abençoado a José e tinha beijado ele, e que ele o amava muito, ficaram com ciúmes dele e o odiaram ainda mais. Depois disto, José relatou outro sonho e o relatou a seu pai na presença de seus irmãos, e José disse a seu pai e irmãos, eis que novamente tive um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. E o seu pai ouviu as palavras de José e seu sonho. E vendo que seus irmãos odiavam José por conta dessa matéria, Jacó repreendeu a José diante de seus irmãos por conta dessa coisa, dizendo, que quer dizer este sonho que tiveste? Estás ampliando-te perante os teus irmãos, que são mais velhos do que tu. Tu imaginas no teu coração que eu e tua mãe e teus 11 irmãos viremos a inclinar diante de ti, para o que falas que tu estas coisas? E seus irmãos tinham inveja dele por conta de suas palavras e sonhos, e eles continuaram a odiá-lo, e Jacó guardava os sonhos em seu coração. E os filhos de Jacó foram um dia alimentar o rebanho de seu pai em Siquém, pois eram pastores ainda naqueles dias, e enquanto os filhos de Jacó apacentavam em Siquém, eles se atrasaram, e a hora de recolher o gado chegou e eles não tinham regressado. E Jacó viu que seus filhos estavam atrasados em Siquém, e Jacó disse para consigo, porventura o povo de Siquém se levantou para lutar contra eles, pois eles se atrasaram neste dia. E Jacó chamou seu filho José e ordenou-lhe, dizendo, eis que teus irmãos estão apacentando em Siquém neste dia, e eis que ainda não voltaram, vai agora, pois, e vê onde eles estão, e traz-me de volta notícias sobre o bem-estar dos teus irmãos e o bem-estar do rebanho. E Jacó enviou seu filho José para o vale de Hebrom, e José veio a seus irmãos em Siquém, e não conseguia encontrá-los, e José subiu sobre o campo, que estava perto de Siquém, para ver onde seus irmãos haviam se dirigido, e ele se perdeu no seu caminho no deserto, e não sabia para que lado deveria ir.
E um anjo do Senhor o encontrou vagando na estrada em direção ao campo. E José disse ao anjo do Senhor: Estou procurando meus irmãos, tu não ouviste dizer onde estão apacentando? E o anjo do Senhor disse a José: Eu vi teus irmãos apacentando aqui, e eu ouvi dizer que iriam se apacentar em Dotã. E José ouviu a voz do anjo do Senhor, e ele foi a seus irmãos em Dotã e ele os achou em Dotã alimentando o rebanho. E José avançou para seus irmãos, e antes que ele tivesse chegado a eles, eles resolveram matá-lo. E Simeão disse a seus irmãos: Eis aqui o homem dos sonhos, está chegando a nós neste dia, e agora, portanto, virá e vamos matá-lo e lançá-lo em um dos poços que estão no deserto, e quando seu pai o procurar de nós, vamos dizer que uma besta fera o devorou. Mas Ruben, ouvindo as palavras de seus irmãos sobre José, disse-lhes: Vocês não devem fazer isso, pois como poderemos olhar para o nosso pai Jacó? Lançai-o neste poço para morrer ali, mas não estendam uma mão sobre ele para derramar seu sangue. E Ruben disse isso, a fim de livrá-lo de suas mãos, para trazê-lo de volta para seu pai. E, quando José chegou a seus irmãos, ele se sentou diante deles, e eles se levantaram sobre ele e agarraram-no e feriram-no lançando-o para a terra, e tiraram o casaco de muitas cores que ele vestia. E tomaram e lançaram-no na cova, e no poço não havia água, mas serpentes e escorpiões. E José estava com medo das serpentes e escorpiões que estavam no poço. E José gritou em alta voz, e o Senhor escondeu os serpentes e escorpiões nas laterais do poço, e eles não fizeram mal a José. E clamou José para fora do poço a seus irmãos, e disse-lhes: O que eu fiz a vós, e em que pequei? Por que não temem o Senhor a meu respeito? Não sou eu de seus ossos e carne, e não é Jacó seu pai, o meu pai? Por que vocês fazem isso a mim neste dia, e como vocês vão ser capazes de olhar para o nosso pai Jacó? E continuou a gritar e a chamar a seus irmãos, e ele disse: Ó Judá, Simeão e Levi, irmãos meus, me levantem do lugar de trevas em que vocês me colocaram, e venham para que tenham compaixão de mim, ó filhos do Senhor e filhos de Jacó, meu pai. E se eu pequei contra vós, não são vocês os filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Se eles viram um órfão e tiveram compaixão por ele, ou um que estava com fome, e deram-lhe pão para comer, ou um que estava com sede, e deram-lhe água para beber, ou um que estava nu, e o cobriram com vestes. E como então vocês irão reter vossa piedade de seu irmão, porque eu sou da vossa carne e ossos, e se eu pequei contra vós, certamente vocês vão fazer isso por causa do meu pai. E José disse estas palavras do poço, e seus irmãos não podiam ouvi-lo, nem inclinar seus ouvidos para as palavras de José, e José estava chorando e chorando na cova. E José disse: Ó, que o meu pai saiba hoje, o ato que meus irmãos têm feito a mim, e as palavras que eles têm hoje falado contra mim. E todos os seus irmãos ouviram seus gritos e choro no poço, e seus irmãos foram e retiraram-se da cova, para que eles não pudessem ouvir os gritos de José e sua voz chorando na cova. Capítulo 42 José é vendido como escravo. E eles se foram e se sentaram no lado oposto, à distância de um tiro de arco, e eles sentaram-se para comer pão, e enquanto eles estavam comendo, eles formaram juntamente conselho do que seria feito com ele, se matá-lo ou levá-lo de volta para seu pai. Eles estavam formando conselho, e quando eles levantaram os olhos, e viram, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha à distância, pela estrada de Gileade, indo para o Egito. E Judá disse-lhes: Que ganho será para nós se matarmos nosso irmão? Porventura Deus não vai cobrar isso de nós? Este é, então, o conselho a respeito dele, que se deve fazer-lhe, eis que está a companhia de ismaelitas desce para o Egito. Agora, pois, vamos nos livrar-nos dele com eles, e não seja nossa mão sobre ele, e eles vão levá-lo junto com eles, e ele vai se perder entre os povos da terra, e nós não iremos matá-lo com nossas próprias mãos. E a proposta agradou a seus irmãos e eles fizeram conforme a palavra de Judá. E enquanto eles estavam pensando sobre este assunto, e antes que a companhia de ismaelitas houvesse chegado até eles, 7 comerciantes de Midian passaram por eles,
e enquanto passavam, eles estavam com sede. E eles levantaram os olhos e viram o buraco em que José estava emparedado, e eles olharam, e eis que toda espécie de ave estava sobre ele. E estas midianitas correram para o poço para beber água, pois pensaram que ele continha água, e dirigindo-se ao poço eles ouviram a voz de José chorando na cova, e eles olharam para dentro do poço, e eles viram e eis que era um jovem de bela aparência e favorecido. E chamaram-lhe e disseram: Quem és tu e quem te trouxe para cá? E quem te colocou neste poço, aqui no deserto? E todos eles ajudaram a levantar José e eles puxaram-no para fora, e trouxeram-no da cova, e levaram-no e partiram em sua viagem e passaram por seus irmãos. E estes lhes disseram: Por que você fazem isso, para tirar para fora o nosso servo? Certamente que colocamos este jovem no poço porque se rebelou contra nós, e vocês vêm e o tiram e levam-no embora. Agora, pois, devolvam-nos o nosso servo. E os midianitas responderam e disseram aos filhos de Jacó: É este o vosso servo, ou este homem vos dirige? Porventura serão vocês todos os servos dele, pois ele é mais formoso favorecido do que qualquer um de vocês, e por que todos falam falsamente a nós? Agora, portanto, não vamos ouvir as vossas palavras, nem assistir a vocês, pois encontramos o jovem no poço no deserto, e nós o levamos. Vamos, portanto, seguir em frente. E todos os filhos de Jacó aproximaram-se e levantaram-se para eles e disseram-lhes: Devolvam-nos o nosso servo, e por que todos vocês morrerão pelo fio da espada? E os midianitas gritaram contra eles, e eles sacaram suas espadas, e aproximaram-se para lutar com os filhos de Jacó. E eis que Simeão levantou-se de seu assento contra eles, e saltou do chão e desembainhou a espada e se aproximou dos midianitas, e ele deu um grito terrível diante deles, de modo que o seu grito foi ouvido à distância, e a terra tremeu dos gritos de Simeão. E os midianitas estavam aterrorizados por conta de Simeão e do som do seu grito, e eles caíram sobre os seus rostos, e ficaram excessivamente alarmados. E Simeão disse-lhes: Em verdade eu sou Simeão, filho de Jacó, do hebreu, que com o meu irmão, destruímos a cidade de Siquém, e as cidades dos amorreus, e assim fará Deus através de mim, a todos os teus irmãos, do povo de Midian, como se fez também aos reis de Canaã, que vieram antes e eles não puderam lutar contra mim. Agora, pois, dá-nos de volta o jovem que tomaram, para que não entreguemos a vossa carne para as aves do céu e para os animais da terra. E os midianitas ficaram com mais medo de Simeão, e eles se aproximaram dos filhos de Jacó com terror e medo, e com palavras pacíficas, dizendo: Certamente vocês já disseram que o jovem é o teu servo, e que ele se rebelou contra vocês, e, portanto, colocaram-o no abismo. O que então vocês vão fazer com um servo que é rebelde contra seu mestre? Agora, portanto, vendam-o para nós, e nós vamos dar-vos tudo o que pedirem por ele, mas do Senhor vinha isto, a fim de que os filhos de Jacó não matassem seu irmão. E os midianitas viram que José era de uma aparência atraente e bem favorecido, e eles puseram em seus corações e era urgente comprá-lo de seus irmãos. E os filhos de Jacó ouviram dos midianitas e eles venderam seu irmão José por 20 moedas de prata, e Rúben não estava com eles, e os midianitas levaram José e continuaram sua jornada para Gileade. Eles estavam indo ao longo da estrada, e os midianitas arrependeram-se do que tinham feito, em ter comprado o jovem, e um disse para o outro: Que é essa coisa que temos feito, ao tomar este jovem dos hebreus, que é de aparência atraente e bem favorecido? Talvez esse jovem seja roubado da terra dos hebreus, e por que então temos feito esta coisa? E se ele estiver sendo procurado e o encontrarem em nossas mãos, vamos todos morrer por causa dele. Certamente que homens resistentes e poderosos o venderam para nós, a força de um dos quais vocês viram este dia, talvez eles o roubaram de sua terra com a sua força e com o seu poderoso braço, e, por isso, venderão-nos pelo pequeno valor que demos a eles. E enquanto estavam assim discursando juntos, eles olharam, e eis que a companhia de ismaelitas que os filhos de Jacó avistaram em primeiro lugar, estava avançando para os midianitas, e os midianitas disseram uns aos outros: Vinde,
Vamos vender esse jovem para a companhia de ismaelitas que estão vindo em nossa direção, e vamos tomar dele o pouco que nós demos por ele, e seremos livres desse mal. E eles o fizeram, e chegaram aos ismaelitas, e os midianitas venderam José para os ismaelitas por 20 moedas de prata que tinham dado por ele a seus irmãos. E os midianitas seguiram o seu caminho para Gileade, e os ismaelitas levaram José e eles o colocaram em cima de um dos camelôs, e eles o levavam para o Egito. E José ouviu que os ismaelitas prosseguiam para o Egito, e José lamentou e chorou disso, de que ele estava indo para longe da terra de Canaã, a partir de seu pai, e ele chorou amargamente enquanto ele estava andando em cima do camelo, e um de seus homens observou ele, e fê-lo descer do camelo e andar a pé, e ainda assim, José continuou a chorar, e disse, ó meu pai, meu pai. E um dos ismaelitas se levantou e feriu José na bochecha, e ele ainda continuou a chorar, e José estava cansado da estrada, e foi incapaz de prosseguir em conta a amargura de sua alma, e todos eles feriram e o afligiram na estrada e o aterrorizaram para que deixasse de chorar. E o Senhor viu a aflição de José e seu problema, e o Senhor trouxe e fez descer sobre aqueles homens escuridão e confusão, e a mão de cada um que o feriu se tornou atrofiada. E disseram uns aos outros, que é isto que Deus nos tem feito na estrada? E eles não sabiam que isto se abateu sobre eles por conta de José. E os homens prosseguiram na estrada, e eles passaram ao longo da estrada de Efrata onde Raquel fora enterrada. E José chegou à sepultura de sua mãe, e correu para a sepultura de sua mãe, e caiu sobre o túmulo e chorou. E José gritou em voz alta sobre o túmulo de sua mãe, e disse, ó minha mãe, ó tu que fizeste nascer, acorda agora, e sobe a ver o teu filho, como ele foi vendido para escravo, e ninguém tem dó dele. O sobe e vê o teu filho, chora comigo por causa dos meus problemas, e vê o coração de meus irmãos. Desperta minha mãe, desperta, acorda do teu sono por mim, e batalha contra meus irmãos. Ó, como me tiraram o meu casaco, e me venderam já 2 vezes como escravo, e separaram-me do meu pai, e não há ninguém que tenha pena de mim. Desperta e coloca a tua causa contra eles diante de Deus, e vê quem Deus vai justificar no julgamento, e a quem vai condenar. Levanta-te, ó minha mãe, ergue-te, desperta do teu sono e vê meu pai como sua alma está para comigo neste dia, e consola-o e anima o seu coração. E José continuou a falar essas palavras, e José gritou e chorou amargamente sobre o túmulo de sua mãe, e ele parou de falar, e com a amargura de coração, ele se tornou como uma pedra sobre o túmulo. E José ouviu uma voz que lhe falava de debaixo da terra, que lhe respondeu, com amargura de coração, e com uma voz de choro e orando com estas palavras. Meu filho, José, eu ouvi a voz do teu choro e a voz de tuas lamentações, e vi as tuas lágrimas, conheço as tuas angústias, meu filho, e isso me entristece porque o teu pesar grande e abundante é adicionado à minha dor. Agora, pois, meu filho José, espera no Senhor, e aguarda por ele e não tenhas medo, porque o Senhor é contigo, ele te livrará de todos os problemas. Levanta-te, meu filho, desce para o Egito com teus senhores, e não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, meu filho. E ela continuou a falar palavras semelhantes a estas a José. E José, ouvindo isto, ele se espantou muito com isso, e ele continuou a chorar, e após isto, um dos ismaelitas observou ele chorando e chorando em cima do túmulo, e sua ira se acendeu contra ele, e ele o levou de lá, e ele o feriu e o amaldiçoou. E José disse aos homens, que eu ache graça aos vossos olhos para me levarem de volta para minha casa a meu pai, e ele vos dará abundância de riquezas. Responderam-lhe eles, dizendo, não és tu um escravo, e onde está o teu pai? E se tu tivesses um pai, tu não terias sido vendido já 2 vezes por escravo por tão pouco valor, e sua raiva foi ainda maior contra ele, e eles continuaram a espancar ele para o castigarem, e José chorou amargamente. E o Senhor viu a aflição de José, e o Senhor feriu novamente estes homens, e castigou eles, e o Senhor fez com que a escuridão envolvesse eles sobre a terra, e os relâmpagos brilharam e o trovão rugiu,
e a terra tremeu com a voz do trovão e do vento forte, e os homens ficaram apavorados e não sabiam onde eles deviam ir. E os animais e camelos pararam, e eles levaram-os, mas eles não quiseram ir, eles feriu-os, mas eles se agacharam no chão, e os homens disseram uns aos outros: O que Deus nos tem feito? Quais são as nossas transgressões, e quais são os nossos pecados que esta coisa, assim, nos sobrevieram? E um deles respondeu, e disse-lhes: Talvez seja por causa do pecado com que afligem este escravo tem essa coisa acontecido neste dia para nós. Agora, portanto, implore-lhe fortemente para que nos perdoe, e então saberemos por que sucede este mal a nós. E se Deus tiver compaixão por nós, então saberemos que tudo vem a nós por conta do pecado de que afligimos este escravo. E os homens assim o fizeram, e eles suplicaram a José e pressionaram-o para perdoá-los, e eles disseram: Pecamos contra o Senhor e contra ti, pois agora vimos para te solicitar de teu Deus que ele repudie a morte de entre nós, porque pecamos contra ele. E José fez de acordo com suas palavras, e o Senhor ouviu a José, e o Senhor afastou a praga com que ele havia infligido a esses homens por conta de José, e os animais se levantaram do chão e os conduziram, e continuaram, e a fúria da tempestade amainou e a terra tornou-se tranquila, e os homens prosseguiram em sua viagem para ir para o Egito, e os homens sabiam que este mal lhes havia acontecido por conta de José. E disseram uns aos outros: Eis que nós sabemos que foi por causa de sua aflição que este mal se abateu sobre nós. Agora, pois, por que haveremos de levar essa morte sobre nossas almas? Retenhamos conselho do que fazer para este escravo. E um deles respondeu e disse: Certamente ele nos disse para levá-lo de volta para seu pai. Agora, portanto, vem, vamos levá-lo de volta e iremos para o lugar que ele vai nos dizer, e tomar de sua família o preço que nós demos para ele e para nós, então, irmos embora. E um deles respondeu de novo e disse: Eis que este conselho é muito bom, mas não podemos fazê-lo pois o caminho é muito longe de nós, e não podemos sair de nossa estrada. E mais um respondeu, e disse-lhes: Isto é o conselho a ser adotado, não teremos de nos desviar dela, eis que neste dia vamos para o Egito, e quando tivermos entrado no Egito, vamos vendê-lo lá a um preço elevado, e seremos livres de sua maldade. E isso agradou aos homens e eles o fizeram, e eles continuaram a viagem para o Egito com José. Capítulo 43 A angústia de Rúben por não encontrar José no poço. E quando os filhos de Jacó venderam seu irmão José aos midianitas, seus corações ficaram doloridos por causa dele, e se arrependeram de seus atos, e eles procuraram por ele para trazê-lo de volta, mas não conseguiram encontrá-lo. Rúben voltou à cova em que José tinha sido posto, a fim de levantá-lo para fora, e restituí-lo a seu pai, e Rúben ficou ao lado da cova, e ele não ouviu uma palavra, e ele chamou José. José. E ninguém respondeu ou disse uma palavra. E Rúben disse: José morreu por medo, ou alguma serpente causou sua morte. E Rúben desceu ao poço, e ele procurou por José e não podia encontrá-lo no poço, e ele saiu de novo. E Rúben rasgou suas vestes e disse: O menino não está lá, e como poderei consolar meu pai se ele estiver morto? E ele foi para seus irmãos e encontrou-os em luto por conta de José. Combinaram junto como informar seu pai sobre ele. E Rúben disse a seus irmãos: Eu vim para o poço e eis que José não estava lá, então o que diremos a nosso pai? Pois o meu pai vai requerer o rapaz de mim. E seus irmãos lhe responderam, dizendo: Assim e assim fizemos, e nossos corações doeram, depois disso, por conta deste ato, e agora vamos procurar uma desculpa que vamos dar a nosso pai. E Rúben disse-lhes: Que é isto que temos feito para levar os cabelos brancos de nosso pai à sepultura em tristeza? A coisa não é boa, o que vocês fizeram. E Rúben sentou-se com eles, e todos se levantaram e juraram um ao outro em não contar esta coisa a Jacó, e todos eles disseram: O homem que disser isso para o nosso pai ou a sua família, ou que vá relatar isso a qualquer um dos filhos da terra, vamos todos nos levantar contra ele e matá-lo à espada. E os filhos de Jacó temiam este assunto, do mais jovem ao mais velho, e ninguém falou uma palavra, e eles esconderam a coisa em seus corações.
E depois sentaram-se para determinar e inventar algo a dizer a seu pai Jacó sobre todas estas coisas. E Issacar disse-lhes: Eis aqui um conselho para vocês se parecer bem em seus olhos para fazer esta coisa, em tomarmos o casaco que pertence a José e rasgá-lo, e matar um bode e mergulhá-lo em seu sangue. E enviá-lo para o nosso pai, e quando ele o vir, iremos dizer a ele que uma besta fera o devorou. Portanto, tomemos o seu casaco e eis que o seu sangue será sobre a sua pelagem, e fazendo isto estaremos livres de murmúrios de nosso pai. E o conselho de Issacar lhe satisfez, e eles lhe deram ouvidos e fizeram conforme a palavra que Issacar aconselhou-os. E apresaram-se e pegaram a túnica de José e rasgaram-a, e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue dele, e então a pisaram no pó. E eles mandaram o casaco para seu pai Jacó, pela mão de Naftali, e ordenou-lhe que disse-se estas palavras. Nós reunimos o gado e tínhamos chegado tão longe como o caminho para Siquém, e mais adiante, quando encontramos este casaco na estrada no deserto mergulhado em sangue e em pó, agora portanto, vê se é a túnica de teu filho, ou não. E Naftali foi e ele veio a seu pai e deu-lhe o casaco, e ele falou-lhe todas as palavras que seus irmãos lhe tinham ordenado. E Jacó viu a túnica de José e ele sabia disso e ele caiu com o rosto no chão, e tornou-se imóvel como uma pedra. E ele depois se levantou e gritou com voz alta e chorando disse, É a túnica de meu filho José. E Jacó se apressou e mandou um de seus servos a seus filhos, que foi até eles e encontrou-os vindo ao longo da estrada com o rebanho. E os filhos de Jacó vieram a seu pai sobre a noite, e eis que suas vestes estavam rasgadas e poeira era sobre a sua cabeça, e eles encontraram o seu pai gritando e chorando com grande voz. E Jacó disse a seus filhos, Digam-me a verdade, que mal têm vocês trazido neste dia, repentinamente sobre mim? E eles responderam a seu pai Jacó, dizendo, Nós viemos ao longo deste dia após o rebanho ter sido recolhido, e chegamos até a cidade de Siquém pela estrada no deserto, e encontramos este casaco cheio de sangue sobre o chão, e nós sabíamos a quem pertenceria e enviamos-te, pois talvez tu pudesses saber. E Jacó ouviu as palavras de seus filhos, e clamou com grande voz, e disse ele, É o casaco do meu filho, uma besta fera o devorou, José está feito em pedaços, porque eu enviei neste dia para ver se tudo estava bem com você e com o rebanho e para trazer-me novas de você. E ele foi como eu ordenei a ele, e isto aconteceu com ele neste dia, eu pensava que meu filho estava com vocês. E os filhos de Jacó, respondendo, disseram, Ele não veio para nós, nem nós temos visto ele a partir do momento da nossa ida até agora. E quando Jacó ouviu estas palavras, ele mais uma vez gritou em voz alta e se levantou e rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos. E ele chorou amargamente, ele chorou e levantou a sua voz em pranto e exclamou e disse estas palavras. José, meu filho, ó meu filho José, eu hoje te enviei para bem-estar de teus irmãos, e eis que tu tens sido rasgado em pedaços, através da minha mão foi que isso aconteceu com meu filho. Me entristeço-me por ti, meu filho José, entristeço-me por ti, foste como doce para mim durante a vida, e agora como excessivamente amarga é tua morte para mim. E que eu tivesse morrido no lugar de José meu filho, pois me entristeço, infelizmente para ti ó meu filho, ó meu filho, meu filho. Meu filho José, onde estás, e onde tu tens foste parar? Desperta, desperta do teu lugar, e vem ver a minha tristeza por ti, ó meu filho José. Vem agora e conta as lágrimas que jorram dos meus olhos pelo meu rosto, leva-as diante do Senhor, para que sua raiva se aparte de mim. Ó meu filho José, como tu caíste, pela mão de um por quem ninguém tinha caído desde o princípio do mundo até este dia, porque tu tens sido condenado à morte, pela ferida de um inimigo, afligido com crueldade, mas com certeza eu sei que isso aconteceu a ti, por conta da multidão dos meus pecados. Desperta agora e vê quão amargo é o meu pesar por ti, ó meu filho, apesar de eu não te cobrir, nem te moldar, nem te ter dado fôlego e alma, mas foi Deus quem te formou e construiu os teus ossos e cobriu-os com a carne, e soprou em tuas narinas o sopro da vida, e em seguida ele deu-te a mim. Agora verdadeiramente Deus quem te deu a mim, tomou-te de mim, e tal, então, te sobreveio.
E Jacó continuou a falar semelhante a estas palavras a respeito de José. E ele chorou amargamente, ele caiu no chão e ficou imóvel. E todos os filhos de Jacó, vendo o pesar de seu pai, eles se arrependeram do que tinham feito, e eles também choraram amargamente. E Judá se levantou, e levantou a cabeça do pai do chão, e colocou-o no colo, e ele limpou as lágrimas de seu pai de sua face. E Judá chorava, enquanto a cabeça de seu pai estava deitada no colo, imóvel como uma pedra. E os filhos de Jacó viram o pesar de seu pai, e levantaram as suas vozes e continuaram a chorar, e Jacó ainda estava deitado no chão imóvel como uma pedra. E todos os seus filhos e seus servos e filhos dos seus servos se levantaram e puseram-se em volta dele a confortá-lo, e ele se recusou a ser consolado. E toda a família de Jacó levantou-se e lamentou com um grande pranto por conta de José e do pesar de seu pai, e a notícia chegou a Isaque, filho de Abraão, o pai de Jacó, e ele chorou amargamente por conta de José, ele e toda a sua casa, e ele partiu do local onde morava, em Hebrom, e os seus homens com ele, e ele confortou Jacó, seu filho, e ele se recusou a ser consolado. E, depois disso, Jacó levantou-se do chão, e suas lágrimas corriam pela sua face, e ele disse a seus filhos: Levantem-se e tirem suas espadas e seus arcos, e ide fora, para o campo, e procurem encontrar o corpo do meu filho e tragam-no para mim para que eu possa enterrá-lo. Procurem também, peço-vos, entre os animais e caçem-nos, e o que aparecer diante de vocês que se possa aproveitar, tragam para mim. Talvez o Senhor tenha piedade neste dia de minha aflição, e se levante antes de que se rasgue o corpo de meu filho em pedaços, e tragam-no para mim, e eu vou vingar a causa do meu filho. E seus filhos fizeram como seu pai lhes havia ordenado, e levantaram-se cedo de manhã, e cada um tomou a sua espada e seu arco em sua mão, e saíram para o campo para caçar os animais. E Jacó ainda estava chorando em voz alta e chorando e andando para lá e para cá em casa, e ferindo as mãos, dizendo: José, meu filho José. E os filhos de Jacó foram para o deserto para prender os animais, e eis que um lobo veio em direção a eles, e eles o prenderam, e trouxeram-o a seu pai, e eles disseram a ele: Esta foi a primeira vez que nós encontramos, e o trazemos a ti, como tu nos ordenaste, e corpo de teu filho não conseguimos encontrar. E Jacó tomou a besta das mãos de seus filhos, e ele gritou em alta voz chorando, segurando o animal em sua mão, e ele falou com um coração amargo à besta: Por que devoraste meu filho José? E como temeste o Deus da terra, ou da minha angústia para com meu filho de José? E tu devoraste meu filho por nada, porque ele não cometeu nenhuma violência, e te tornaste assim, culpado por sua conta, pois Deus vai exigir-lhe recompensa. E o Senhor abriu a boca do animal, a fim de consolar Jacó com suas palavras, e ele respondeu a Jacó e falou estas palavras a ele: Vive Deus que nos criou na terra, e como vive a tua alma, meu Senhor, eu não vi o teu filho, nem eu o rasguei em pedaços, mas de uma terra distante eu também vim para buscar meu filho que passou de mim neste dia, e eu não sei se ele está vivo ou morto. E hoje cheguei ao campo para buscar o meu filho, e seus filhos me agarraram e aumentaram a minha dor, e neste dia de hoje me trouxeram diante de ti, e eu já falei todas as minhas palavras para ti. E agora, pois, ó filho do homem, eu estou em tuas mãos, e faz-me neste dia como parecer bem aos teus olhos, mas com a vida de Deus, que me criou, eu não vi o teu filho, nem eu o rasguei em pedaços, nem a carne do homem entrou em minha boca todos os dias da minha vida. E quando Jacó ouviu as palavras da besta, ele ficou bastante espantado, e libertando o animal de sua mão, ele foi pelo seu caminho. E Jacó ainda estava chorando em voz alta por José, dia após dia, e ele chorou por seu filho muitos dias. Capítulo 44. José é vendido a Potifar, oficial de Faraó. E os filhos de Ismael, que compraram José dos midianitas, que o tinham comprado de seus irmãos, e foram para o Egito com José. E quando chegaram ao Egito, eles se encontraram com 4 homens dos filhos de Medã, filho de Abraão, que tinha saído da terra do Egito, em sua jornada. E os ismaelitas disseram-lhes: Vocês desejam comprar este escravo? E disseram: Dá-lo para nós. E eles entregaram José.
E eles viram que ele era um jovem muito atraente e o compraram por 20 moedas de prata. E os ismaelitas continuaram a sua viagem para o Egito e os filhos de Medã também retornaram para o Egito nesse dia, e eles disseram uns aos outros: Eis que temos ouvido que Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, procura um bom servo que poderá assistir diante dele para atendê-lo, e fazê-lo mordomo da sua casa e tudo o que lhe pertence. Agora, vamos vendê-lo a ele pelo preço que desejarmos, se ele for capaz de dar-nos o que exigirmos a ele. E foram à casa de Potifar, e disseram-lhe: Temos ouvido dizer que tu buscas um servo bom para assistir-te, e eis que temos um servo que vai satisfazer-te, se tu poderes dar a nós o que desejamos, iremos vendê-lo a ti. E disse Potifar: Tragam diante de mim, e eu vou vê-lo, se ele me agradar darei o que vocês exigirem por ele. E eles foram e trouxeram José e colocaram-o diante de Potifar, e ele viu ele, e ele lhe agradou muito. E Potifar disse-lhes: Digam-me o que vocês desejam por este jovem? E eles disseram: 400 moedas de prata é o que desejamos por ele. E Potifar disse: Eu as darei se vocês me trouxerem o registro de sua venda para vocês, e me contarem a sua história, pois talvez ele possa ser roubado, porque este jovem não é nem um escravo, nem o filho de um escravo, mas eu observo nele a aparência de uma pessoa agradável e bonita. E eles foram e trouxeram os ismaelitas que o haviam vendido a eles, e disseram-lhe, falando: Ele é um escravo e foi vendido para eles. E Potifar ouviu as palavras dos ismaelitas e deu a prata a eles, e eles tomaram a prata e foram em sua jornada, e os ismaelitas também retornaram à casa. E Potifar tomou José e levou-o para sua casa para que ele pudesse servi-lo, e José achou graça aos olhos de Potifar, e ele colocou a confiança nele, e fê-lo mordomo da sua casa, e tudo o que pertencia a ele, ele entregou na sua mão. E o Senhor estava com José, e ele tornou-se um homem próspero, e abençoou o Senhor a casa de Potifar por causa de José. E Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José, e José era um que decidia o que entrar e sair, e tudo era regulamentado por seu desejo na casa de Potifar. E José tinha 18 anos de idade, era um jovem de belos olhos e de formosa aparência, e como ele não havia em toda a terra do Egito. Naquele tempo, enquanto ele estava na casa de seu senhor, entrando e saindo da casa e assistindo seu mestre, Zélica, esposa de seu mestre, levantou os olhos na direção de José e ela olhou para ele, e eis que ele era um jovem atraente e bem favorecido. E ela cobiçou sua beleza em seu coração e sua alma se fixou em José, e ela seduziu-o dia após dia, e Zélica seduzia José diariamente, mas José não pôde levantar os seus olhos para contemplar a mulher de seu mestre. E Zélica disse-lhe: Que boa é a tua aparência e forma, realmente eu olhei em todos os escravos, e não vi um tão bonito como tu. E disse-lhe José: Certamente aquele que me criou no ventre de minha mãe criou toda a humanidade. E ela lhe disse: Quão formosos são os teus olhos, com a qual tu deslumbras todos os habitantes do Egito, homens e mulheres. E ele disse-lhe: Como eles são lindos enquanto estamos vivos, mas tu deves querer contemplá-los no túmulo, certamente te afastarias deles. E ela lhe disse: Como belos e agradáveis são todas as tuas palavras, toma agora, eu peço-te, a harpa, que está na casa, e toca-a com tuas mãos e vamos ouvir as tuas palavras. E ele lhe disse: Como belas e agradáveis são as minhas palavras quando eu canto o louvor de meu Deus e a sua glória. E disse-lhe: Como é muito bonito o cabelo da tua cabeça, eis o pente de ouro que está na casa, tome-o, e enrola o cabelo da tua cabeça. E ele disse-lhe: Até quando irás falar estas palavras? Deixa de pronunciar estas palavras para mim, e levanta-te e dedica-te aos teus assuntos domésticos. E ela disse-lhe: Não há ninguém na minha casa, e não há nada para atender, a não ser as tuas palavras e desejo. Ainda assim, não obstante tudo isso, ela não conseguiu atrair José a ela, nem ele colocava o olho nela, mas dirigiu seus olhos para o chão abaixo. E Zélica desejava José em seu coração, que ele se deitasse com ela, e no momento em que José estava sentado em casa fazendo o seu trabalho, Zélica veio e sentou-se diante dele, e ela seduziu-o diariamente com o seu discurso para se deitar com ele, ou sempre olhava para ele, mas José não dava ouvidos a ela.
E ela disse-lhe: Se tu não fizeres de acordo com as minhas palavras, vou te punir com a pena de morte, e colocar um jugo de ferro sobre ti. E José disse-lhe: Certamente Deus que criou o homem livre das cadeias de prisioneiros, é Ele quem me livrará da tua prisão e de teu juízo. E, quando ela viu que não poderia prevalecer sobre ele, para convencê-lo, e sua alma estando ainda fixa sobre ele, seu desejo a jogou numa doença grave. E todas as mulheres do Egito vieram visitá-la, e elas disseram-lhe: Por que estás neste estado de declínio? Tu que não te falta nada, certamente o teu marido é um grande príncipe estimado à vista do rei. Não deverias ter tu falta de nada do que desejasse o teu coração? E Zélica respondeu-lhes, dizendo: Neste dia deve ser dado a conhecer-vos, de onde vem este mal que me transtorna e que vocês observam em mim. E ela mandou suas empregadas a preparar alimento para todas as mulheres, e ela fez um banquete para elas. E todas as mulheres comeram em casa de Zélica. E ela deu-lhes facas para descascar as cidras para comê-las, e ela ordenou que José se vestisse com roupas caras, e que ele aparecesse diante delas. E José veio diante de seus olhos e todas as mulheres olhavam José, e não conseguiam tirar os olhos de cima dele. E todas elas cortaram suas mãos com as facas que tinham em suas mãos, e todas as cidras que estavam em suas mãos estavam cheias de sangue. E elas não sabiam o que tinham feito, mas continuaram a olhar para a beleza de José. E Zélica viu o que tinha feito, e ela disse-lhes: O que é este trabalho que vocês fizeram? Eis que vos dei cidras para comer e vocês todas cortaram suas mãos. E todas as mulheres viram as suas mãos, e eis que elas estavam cheias de sangue, e seu sangue escorria sobre suas vestes, e disseram-lhe: Este escravo em sua casa tem nos espantado, e nós não conseguíamos tirar os olhos dele por conta de sua beleza. E ela disse-lhes: Certamente isso aconteceu com vocês no momento que vocês olharam ele, e vocês não puderam conter-se dele. Como então posso abster-se quando ele está constantemente em minha casa, e eu o vejo dia após dia entrando e saindo da minha casa? Como posso evitar este declínio ou de perecer por conta disso? E disseram-lhe: As palavras são verdadeiras, pois quem pode ver esta bela forma em casa e abster-se dele? E ele não é teu escravo e serviçal em tua casa, e por que tu não lhe dizes o que está em teu coração, e permanece a tua alma na morte através deste problema? E ela disse-lhes: Eu estou procurando diariamente convencê-lo, e ele não concorda com meus desejos, e eu prometi-lhe tudo o que é bom, e ainda assim eu não obtive retorno dele. Estou, portanto, neste estado de declínio, como vocês estão vendo. E Zélica ficou muito doente devido ao seu desejo por José, e ela ficou desesperadamente apaixonada por ele, e todas as pessoas da casa de Zélica e seu marido não sabiam nada sobre este assunto, que Zélica estava doente devido ao seu amor a José. E todas as pessoas da casa dela perguntavam-lhe, dizendo: Por que estás doente e em declínio? Não te falta nada? E ela disse-lhes: Eu não sei o que é isto que está aumentando diariamente em mim. E todas as mulheres e suas amigas vinham diariamente para vê-la, e eles falaram com ela, e elas disseram-lhe: Isso só é possível por causa de seu amor a José, e disseram-lhe: Seduze-o e pega-o secretamente, talvez ele te ouça, e evite esta morte de ti. Zélica ficou pior devido ao seu amor a José e ela continuou a piorar, até que ela não tinha mais forças. Em um determinado dia José estava fazendo o trabalho de seu mestre em casa, e Zélica veio secretamente e de repente caiu sobre ele, e José foi contra ela, e ele foi mais forte do que ela, e ele colocou-a no chão. E Zélica chorou pelo desejo no seu coração em direção a ele, e ela suplicou a ele com lágrimas, que fluíram do seu rosto, e ela falou-lhe em voz de súplica e na amargura de alma, dizendo: Já ouviste falar, viste ou conheceste uma mulher tão bonita como eu sou, ou melhor, do que eu, que fale diariamente a ti, cair em declínio devido ao amor por ti, confere toda esta honra sobre ti, e ainda tu não dás ouvido à minha voz? E se for por medo de teu mestre, por que ele pode punir-te? Como o rei vive, nenhum dano deverá vir a ti devido a isto. Agora, por conseguinte, peço que me escutes, devolve-me a honra que te consenti, e adia esta morte de mim. E por que eu deveria morrer por tua causa?
E ela deixou de falar. E José respondeu a ela, dizendo: Abster-me-ei e deixe o assunto para meu mestre. Eis que meu mestre conhece tudo o que está comigo em casa, pois tudo que pertence a ele, entregou em minha mão. E como poderei fazer essas coisas na casa de meu mestre? Pois ele me tem também muito honrado em sua casa, e ele também me fez supervisor de sua casa. E ele tem me exaltado, e não há ninguém maior nesta casa do que eu. E meu mestre não absteve nada de mim, com exceção de ti que é sua esposa. Como então podes tu falar essas palavras a mim? E como podes fazer este grande mal e pecado ao Senhor e ao teu marido? Agora, portanto, abstenha-se, e não fale mais palavras como estas, porque eu não vou ouvir as tuas palavras. Mas Zelica não ouviu a José quando falou estas palavras para ela, mas ela diariamente seduzia-o a ouvi-la. E foi depois que o rio de Mitzraim, Egito, encheu até as margens, e todos os habitantes de Mitzraim e também o rei e príncipe saíram com tambores e danças, pois era um grande feriado em Mitzraim no momento da inundação do mar Sihor, todos foram lá para festejar o dia. E quando os Mitzri, egípcios, saiam para o rio para se alegrarem, como era seu costume, todas as pessoas da casa de Potifar foram com eles, mas Zelica não foi com eles, pois ela disse: Eu estou indisposta, e permaneceu sozinha em casa, e nenhuma outra pessoa ficou com ela na casa. E ela levantou-se e foi ao templo na casa, vestiu-se em trajes principescos, e colocou em cima de sua cabeça pedras preciosas, e pedras de ônix, incrustadas com prata e ouro, e ela embelezou seu rosto e a sua pele com todos os tipos de líquidos, e perfumou o templo e a casa com cássia, incenso, e espalhou mirra e aloés. Depois sentou-se na entrada do templo, na passagem da casa, por onde José passaria para fazer seu trabalho. E eis que José veio do campo, e entrou na casa para fazer o trabalho de seu mestre. E ele veio para o lugar que teria que passar, e viu todo o trabalho de Zelica, e ele voltou. Zelica viu José voltar, e gritou para ele, dizendo: Aonde tu vais, José? Venha para o teu trabalho e eis que eu darei espaço antes que tu chegues a meu assento. E José retornou, e veio para casa, e passou dali para o lugar de sua sede, e ele sentou-se para fazer o trabalho de seu mestre, como de costume. E eis que Zelica veio a ele e ficou diante dele com o seu vestuário principesco, e o perfume de suas roupas se espalhou à distância. E ela apressou-se e pegou em José e seus vestuários, e ela lhe disse: Como o rei vive, se tu não quiseres realizar meu pedido, tu irás morrer neste dia. E ela esticou para trás sua outra mão, e tirou uma espada de baixo seu vestuário, e colocou-a no pescoço de José, e disse: Sobe e realiza meu pedido, e senão tu morrerás neste dia. E José teve medo de fazer isto, e ele levantou-se para fugir dela, e ela segurou suas vestes, e no terror de sua fuga a roupa que Zelica segurava foi rasgada, e José deixou a roupa na mão de Zelica, e ele fugiu e saiu, pois ele estava com medo. E quando Zelica viu que o vestuário de José fora rasgado, e que a deixou em sua mão, e tinha fugido, ela temeu por sua vida, pois que a notícia sobre ela poderia se espalhar, e ela levantou-se e agiu com astúcia, e colocou fora o vestuário em que ela estava vestida, e ela colocou nela outras peças de roupas. E ela tomou o vestuário de José, e colocou ao lado dela, e entrou e sentou-se no mesmo lugar onde ela tinha se sentado na sua doença, diante do povo de sua casa que tinha saído ao rio, e chamou um jovem rapaz que estava então na casa, e ela mandou chamar as pessoas da casa para ela. E quando ela os viu, ela disse-lhes com uma voz alta e de lamentação: Vejam que o hebreu que seu mestre trouxe a esta casa, fez, pois ele veio neste dia deitar-se comigo. Pois quando vocês saíram ele veio para casa, e vendo que não havia nenhuma pessoa na casa, ele veio até mim e pegou-me, com a intenção de deitar-se comigo. E segurei suas vestes e as rasguei e gritei com ele grande voz, e quando eu levantei minha voz, ele ficou com medo por sua vida, e deixou sua roupa diante de mim, e fugiu. E as pessoas da casa dela não falaram nada, mas sua ira acendeu-se contra José, e foram ao seu mestre e disseram-lhe palavras de sua artimanha. E Potifar voltou para casa enfurecido, e sua esposa gritou para ele, dizendo:
o que é essa coisa que fizestes a mim em trazer um hebreu servo à minha casa, pois ele veio a mim neste dia para divertir-se comigo, assim, ele fez a mim neste dia. Potifar ouviu sua esposa, e ordenou que José fosse punido com chibatadas severas, e eles o fizeram. E enquanto eles estavam batendo, José gritou com grande voz, e ele levantou os seus olhos para o céu. E ele disse: Ó Senhor, tu sabes que eu sou inocente de todas estas coisas, e por que eu morrerei neste dia através da falsidade, pela mão desses incircuncisos homens maus, que tu bem conheces? E enquanto os homens de Potifar estavam batendo, José continuou a gritar e chorar, e havia uma criança de 11 meses de idade, e o Senhor abriu a boca da criança, e falou estas palavras diante dos homens de Potifar, que batiam em José, dizendo: O que vocês querem deste homem, e por que vocês fazem este mal a ele? Minha mãe fala falsamente e mente, assim foi a coisa. E a criança disse-lhes exatamente tudo o que aconteceu e todas as palavras de Zelica para José, dia após dia, assim ele os declarou. E todos os homens ouviram as palavras do seu filho, e eles questionaram muito as palavras da criança, e a criança deixou de falar e ficou muda. Potifar ficou muito envergonhado com as palavras de seu filho, e mandou seus homens para não baterem mais em José, e os homens deixaram de bater em José. E Potifar pegou José, e ordenou-lhe a comparecer perante a justiça diante dos sacerdotes, que eram juízes pertencentes ao rei, para julgá-lo sobre este assunto. E Potifar e José vieram diante dos sacerdotes que eram juízes do rei, e disse a eles: Decidam, peço-vos, que condenação é devida a um servo que fez o que ele fez. E os sacerdotes disseram a José: Por que tu fizeste isto ao teu mestre? E José respondeu-lhes, dizendo: Não foi bem assim, meus senhores, assim foi o assunto. E Potifar disse: José, certamente confiei em tuas mãos todos os que pertenciam a mim, e eu nada retive, menos minha esposa, e como pudeste fazer-me este mal? E José respondeu dizendo: Não, meu senhor, como o Senhor vive, e como tua alma vive, meu senhor, a palavra que tu ouviste de tua esposa é falsa, pois assim foi o caso neste dia. 1 ano foi decorrido para mim desde que eu estou em tua casa. Tu tens visto qualquer iniquidade em mim, ou qualquer coisa que possa fazer com que exija a minha vida? E os sacerdotes disseram a Potifar: Enviar-nos, te pedimos, e traz diante de nós as vestes rasgadas de José e deixe-nos ver o rasgo na mesma, e se o rasgo é na frente da peça de roupa, então, seu rosto estava ao oposto dela, então ela provavelmente o segurou, para chegar a ele, e com dolo tua esposa fez tudo o que ela falou. E trouxeram a roupa de José diante dos sacerdotes que eram juízes, e eles olharam, e eis que o rasgo estava na frente da roupa de José, e todos os sacerdotes souberam que ela o havia pressionado, e eles disseram: A sentença de morte não é devida a este escravo, pois ele não fez nada, mas seu julgamento é que ele seja colocado na prisão devido ao relato, que através do qual diz que ele foi contra tua esposa. E Potifar ouviu suas palavras, e ele colocou-o na prisão, no lugar onde estavam confinados os prisioneiros do rei, e José ficou na casa de confinamento 12 anos. E não obstante isto, a esposa de seu mestre não se esqueceu dele, e ela não cessou de falar a ele dia após dia para que ouvisse a ela, e no final de 3 meses, Zelica continuou indo ver José, na casa de confinamento, dia a dia, e ela tentou ouvir e Zelica disse a José: Quanto tempo tu permanecerás aqui? Mas ouve agora a minha voz, e eu te tirarei desta prisão. E José respondeu: É melhor para mim permanecer nesta prisão do que ouvir tuas palavras, pecando contra o Senhor. E ela disse-lhe: Se tu não realizares meu desejo, eu vou arrancar fora teus olhos, adicionar grilhões a teus pés, e vou te entregar nas mãos de quem nunca conheceste antes. E José respondeu a ela e disse: Eis que o Criador de toda a terra é capaz de livrar-me de tudo o que tu possas fazer a mim, pois ele abre os olhos dos cegos, e liberta os cativos, e preserva todos os estranhos que estão inquietos com a terra. E quando Zelica viu que não conseguia convencer José a ouvi-la, ela parou de seduzi-lo, e José continuou confinado na prisão. E Jacó, pai de José,
E todos os seus irmãos que estavam na terra de Canaã ainda choravam e choravam naqueles dias por causa de José, e Jacob recusou-se a ser consolado por causa de José, e Jacó chorou e lamentou todos aqueles dias.